Boa noite. Então, eu sou Liliana Paixão e hoje eu vou falar mais um pouquinho sobre a gratidão. Estou fazendo alguns vídeos mais curtinhos, alguns vídeos um pouquinho mais longos, mas eu tenho falado muito sobre a gratidão. E eu gostaria de permanecer nesse assunto para que possa ficar claro que quando eu estou falando de gratidão, eu estou falando precisamente de um exercício da razão. Como assim? Eu não estou necessariamente trazendo para vocês uma proposta de sentimento, de alguma emoção, mas um exercício que vai favorecer a reestruturação cognitiva, vai favorecer o bem-estar e, consequentemente, vai favorecer que você consiga enfrentar as situações que se apresentam no decorrer da sua vida. Então, tem um desenho que melhor dizendo, não um desenho, tem um desenho dos Simpsons, em que o Homer Simpson, ele mostra isso de maneira assim bem engraçada, que eu me sinto tão grato por isso, mas ao mesmo tempo eu tô com raiva. Eu me sinto tão grato por conta daquilo, mas ao mesmo tempo eu sinto... Então assim, nessa brincadeira, né, o que fica ali explícito? Que existe uma possibilidade, uma inviabilidade de se sentir grato e com raiva ao mesmo tempo. De se sentir grato, grata, sentir gratidão, ter gratidão, exercitar gratidão e ao mesmo tempo estar com a mágoa, né, ou com algum sentimento negativo ali exposto naquele momento. Então, como é que a gente faz esse exercício? Eu já passei alguns exemplos, né, de como é que se faz esse exercício. Simplesmente você escolhe alguma coisa pela qual possa ter gratidão e agradece. Um exemplo que eu costumo utilizar agradeço por ter dormido a noite toda nessa cama macia, por exemplo. Então, precisa estar claro que aqui não se trata de uma gratidão apesar de alguma coisa ruim ter acontecido. Não é uma gratidão que está te mostrando ou que está apontando algum tipo de resiliência, mas é uma gratidão mais assertiva. É uma gratidão onde você procura os motivos certos pelo qual é grato, os motivos certos pelos quais se pode ser grato, se pode ter gratidão. Então, quando nós podemos acordar de manhã e dizer sou grata, sou grato por essa cama macia, tem todo motivo para você estar se agradecendo por conta disso, não é mesmo? Então, uma cama macia, ela é confortável, uma cama macia, ela pode te proporcionar uma boa noite de sono, isso vai fazer com que você acorde melhor. Então, são coisas simples, né? Sou grata por ter alimento, sou grata por poder estar vestindo uma roupa que eu gosto de usar. Então, são motivos assim, aparentemente banais, mas são motivos importantes, né? São motivos assim, são coisas necessárias, né? Dormir é uma coisa necessária, se alimentar é uma coisa necessária. Então, no caso nosso, dos cristãos, muitas vezes acontece de não se aproveitar, de não se experimentar essa vida cristã de uma maneira mais assertiva, por conta de se ter uma interpretação negativa a respeito de tudo. Então, como que uma pessoa que está esperando sempre que o pior possa acontecer, né?
está esperando sempre o fim do mundo, está esperando sempre por catástrofe, como é que essa pessoa pode ter um nível de ansiedade baixo e ter bem-estar? Fica um pouquinho difícil. A ansiedade e esse estado de se esperar sempre algo catastrófico para acontecer deixa as pessoas doentes. Nada é saudável isso. Por outro lado, né, embora haja a crença, né, da volta de Jesus, geralmente essa volta de Jesus ela é associada a coisas muito ruins. O que não é apontado lá no livro que é a Bíblia e que nós temos como nosso livro de orientação, né? Então, a volta de Jesus ela é uma volta que vai trazer remissão, transformação, gozo, alegria, paz, salvação eterna, recompensas. Então, olha quanta coisa boa para se associar com a volta de Cristo, para as pessoas ficarem associando só catástrofes, para as pessoas ficarem falando só de pecado, né? E Jesus, quando ele fala da palavra, né? Ele é assertivo, ele é muito assertivo. Muito interessante Jesus quando ele diz: acautelai-vos da pena dos fariseus, né? Tem coisas assim muito profundas em relação a isso que nós podemos ver em um outro vídeo, mas que tem a ver com essa coisa da gratidão, com essa coisa de não se deixar manipular, né? E não deixar que ninguém utilize a nossa ansiedade para tirar proveito de nós, né? A ansiedade ela tem uma razão de ser: manutenção da vida, luta ou fuga. Fora disso, ela traz ansiedade, ansiedade traz ansiedade. Ela vai trazer um desconforto muito grande e consequentemente vai trazer adoecimento, né? Jesus ele também fala: olha, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Como que uma pessoa que tem vida em abundância vai ficar pensando sempre o pior, ou ficar esperando que aconteça sempre o pior, ou vai estar sempre com medo de tudo? Como Jó mesmo falou, né? Aquilo que eu temia me sobreveio. Então tem toda uma postura que nós precisamos aprender e que pode começar com esse exercício simples de gratidão, né? Porque esse exercício simples da gratidão vai começar a deixar a nossa percepção mais suscetível para coisas boas, para coisas positivas. E é isso que vai trazer bem-estar. Não se trata de um estado de alienação, mas um estado racional. Eu sou grata porque eu tenho saúde e eu posso trabalhar e ganhar meu dinheiro e ter uma vida digna. É como aconteceu comigo, né? Depois da morte da minha mãe, que eu tive uma depressão assim violentíssima. Foi uma coisa assim terrível, né? Com planejamento de suicídio e tudo. Uma coisa assim incrível. Como eu consegui ser tão assertiva, né? E aí quando eu vi que as coisas estavam assim realmente saindo de controle, eu chamei um táxi e fui lá para Jurujuba. Assim a gente chama de Jurujuba, é um hospital psiquiátrico renomado que tem lá em Niterói. Fui para lá. E aí eu peguei um medicamento, né? Peguei uma receita para comprar um medicamento para tratar depressão. E durante esse período de depressão, né, tinha o dinheiro lá que sobrou na conta, que era o dinheiro que a minha mãe tinha depositado, era o dinheiro de algum trabalho, né, de algum produto que também foi vendido, né, pouquinho da minha parte, mas tinha lá o dinheiro que a minha mãe deixou, porque como eu estava cuidando dela, né, a gente estava passando algum dinheiro para minha conta para eu poder ter mais
disponibilidade de gastar, que eu gastei muito com a minha mãe, com o próprio dinheiro dela, é claro, porque se dependesse de mim, talvez eu não tivesse aquele dinheiro todo para gastar com a minha mãe. Mas graças a Deus, né, que minha mãe ela pôde ter um plano de saúde de AP, ela pôde ser internada, ela chegou para mim e falou: André, eu não tô aguentando. Depois ela até quis voltar, né, e falou assim, Andréia, assim, porque minha mãe me chamava de André, não me chamava de Lília, né? Vocês já sabem dessa história. E eu perguntei, mãe, mas a senhora está sentindo dor, mãe? Como é que a senhora está sentindo? Mãe, em casa, a senhora... O que eu ia fazer? O que eu posso fazer em casa para atenuar a dor da senhora, mãe? Que a senhora está com medicamento, a senhora não está sentindo dor, a senhora está confortável. Então minha mãe, ela pôde ficar lá confortável no hospital, né, desfrutando do plano de saúde que ela tinha, que foi proporcionado pelo trabalho dela, que ela era funcionária pública. E quando ela se aposentou, ela começou com o pastorado. Foi justamente pensando no pastorado que ela antecipou a aposentadoria dela, minha mãe. E eu estive com ela na sexta-feira. No sábado, quando eu estava me preparando para retornar, né, eu recebi o telefonema para eu ir lá no hospital. Eu já estava adivinhando, né? Mas então ficou esse dinheiro, porque tive lá uns problemas com os irmãos, né, com os irmãos, assim, e eu no estado de depressão acabei vendendo os meus bois e estou sempre falando com meus bois porque é uma coisa maravilhosa criar boi, eu amo criar boi. E aí ali era o meu ganha-pão, né? E o que aconteceu com esse dinheiro que ficou na conta de mãe e que eu tive acesso durante algum tempo, né? Eu pude ficar esse tempo todo depois da morte dela, me alimentando, me vestindo, pagando as contas. Não fiz nada demais, não fiz uma viagem, eu poderia ter feito uma viagem, gastado tudo. Eu pensei assim, nossa, para fazer uma viagem, eu tenho que pelo menos ter um lugar para voltar depois da viagem. É assim que eu estava pensando. E eu fiquei aqui, né? Aí comecei a arrumar de novo a igreja pra gente... Eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, mas eu vim pra cá, a gente conseguiu ajeitar a igreja e eu comecei com o consultório, né? Comecei arrumando primeiro, né? E onde é que tá a gratidão nisso? Hoje eu entendo dessa forma, eu vejo dessa forma, porque eu pude, durante esse período de luto, em que eu estava muito doente, eu pude desfrutar de uma condição que pouquíssimas pessoas podem. Então, se eu estava com fome, se eu tinha que comprar alguma coisa para casa, eu ia só passar o cartão, né? E eu tenho que ser grata por isso, porque eu pude me alimentar, pude me vestir e pude me preparar para esse momento que eu estou agora, né? Trabalhando. Então, assim, mas você não podia ter pego esse dinheiro, podia ter feito uma coisa melhor para ele durar mais? Assim, podia, mas eu estava em depressão, eu estava em de luto, não estava pensando muito bem, não. E aí, ao invés de ficar pensando nisso, no que eu poderia ter feito, né? E talvez fosse até melhor, tanto para mim, quanto para a igreja, né? Quanto para o meu consultório. Mas o fato é que no estado que eu estava, foi o que eu pude fazer. E eu sou grata por isso, porque eu fiquei mais do que um ano depois da morte de meu mãe, sem me preocupar com outras coisas a não ser o meu tratamento e sair dessa depressão. E aí eu sou grata, porque quantas pessoas têm essa oportunidade de passar por essa situação tão difícil de perder alguém que é tão importante, né? Porque minha mãe era minha mãe, era minha pastora, era uma amiga, entende? Foi uma perda muito dura, muito difícil. Mas eu, mesmo depois da morte dela, eu pude ser cuidada por ela, através
desse dinheiro que ela deixou, né? Que foi o dinheiro que sobrou lá na conta, né? O dinheiro do trabalho dela. Às vezes vem algum benefício, né? E como eu não sou muito gastadeira, né? Eu gasto só com o que é necessário. Eu pude estar ali desfrutando disso enquanto me tratava, enquanto me cuidava. Esse é um motivo para ser grata. Agora imagine se eu for ficar pensando, poxa, eu podia ter pego esse dinheiro. Não era tanto dinheiro assim, era só o que sobrou do trabalho dela. Eu podia, sei lá, ter dividido, ter gasto menos, ou ter investido em alguma coisa, ou sei lá, feito diferente. Mas o que eu precisava era comer todo dia, né? Me cuidar todo dia, era o que eu precisava. E imagina se eu tivesse que depender de alguma outra pessoa, não é mesmo? Mas mesmo depois da morte de mamãe, ela continuou cuidando de mim dessa forma. Então, é assim que eu encaro essa situação. Aí, uma hora o dinheiro acaba, assim, fiquei gastando com coisas necessárias, né? Como alimentação, roupas, coisas aqui para a igreja, como essa situação da data, de colocar os DCTF em dia, né? De pagar o contador, essas coisas. Foi a última coisa que eu fiz com o dinheiro de mamãe. O que sobrou do dinheiro de mamãe foi justamente, eu gastei com ele, porque ele ligou para mim, olha, vamos colocar o DCTF em dia? Eu falei, vamos. Aí eu fui lá, nem olhei, passei lá o boleto dele na conta e tinha lá, na outra semana o dinheiro acabou. Mas eu, graças a Deus, porque pelo menos para colocar em dia essas declarações que estavam atrasadas, eu pude fazer. Eu tenho que ser grata, porque a igreja é minha vida. Aqui eu ouvi a palavra de Deus pela minha mãe, pelos lábios da minha mãe, né? Eu fui tanto cuidada materialmente quanto espiritualmente. E aqui eu também brigava com minha mãe, né? A gente se desentendia, porque como mãe e filha a gente se desentendia, né? Eu não vou negar isso pra ninguém. Mas assim, não podia deixar as coisas passarem, porque minha mãe morreu, eu estava sempre do lado dela, né, no braço direito dela, né, vice-presidente. Então o estatuto da igreja previa que no falecimento do pastor titular, o vice-presidente assume aquela posição, né. E eu fiquei temerosa no início, mas eu consegui ser mais grata, temerosa. Então eu estou conseguindo caminhar, né? Por isso que agora eu estou com essa campanha, né, de arrecadar fundos, né? Porque para mim, para meu sustento, né, eu tenho um consultório, graças a Deus eu tenho um consultório, graças a Deus eu fiz uma faculdade, graças a Deus eu me formei na UFRJ, graças a Deus eu sou voluntária em uma outra igreja que tem aqui perto, e graças a Deus eu pude separar esse espaço aqui dentro da própria igreja, que eu batizei de Espaço Cultural Pastora João Cílio, e aqui eu coloquei meu consultório, e aqui outros profissionais estão se achegando, né, interessados, não sei como vai ficar, mas por enquanto efetivamente só eu estou atendendo, mas é uma coisa que está acontecendo e que eu estou podendo tirar, né, alguma coisa disso. E tem a igreja precisa das doações, dos donativos, e é por isso que eu peço, justamente para poder colocar em dia a papelada, né, poder colocar vídeos de qualidade na internet, para poder apresentar um material bonito, né? Tanto com relação à pregação, ao louvor. Teve aquele material que foi colocado através do Espaço Cultural, né? Com a presença de um irmão que canta bem, ficou muito bonito, né? Mas tudo isso ele requer um mínimo de dinheiro, né? Porque para eu colocar um vídeo na internet eu preciso pelo menos do Wi-Fi ou de uma rede de dados que dê conta, né? Tudo isso é o quê?
dinheiro, não é mesmo? Então, para eu ter os irmãos aqui na igreja, eu preciso de dinheiro. Por quê? Porque eu tenho que oferecer a eles um bom som, eles têm que ter energia elétrica, né? Imagina, no culto a gente precisa, à noite, ter as luzes acesas, pelo menos as luzes acesas. E o som, né? Geralmente a gente utiliza a eletricidade, né? Que é a caixa de som, né? Um microfone, tudo isso precisa de eletricidade. E é por isso que eu estou pedindo arrecadação, para que essa obra continue acontecendo. Mas eu sou grata, sabe? Eu sou grata, sou muito grata por estar aqui. Então, até mesmo para a gente trabalhar, a gente precisa estar exercitando isso, né? Para que a gente consiga ver as coisas pelo lado positivo, para que a gente consiga estar motivado, motivada, para que a gente tenha paciência. Olha os frutos do Espírito, né? Gratidão, paciência para que a gente aguente, né? Até as coisas acontecerem do jeito que precisam ser, até as coisas começarem a dar um retorno, né? O que seria um retorno no que concerne uma igreja? Um retorno no que concerne a igreja é uma igreja com muitos irmãos, com muitas pessoas, com muitas almas salvas, com pessoas aprendendo a palavra, com pessoas vivendo em triunfo, vivendo plenitude de vida como Jesus disse que nós deveríamos viver, poderíamos viver. Estou olhando aqui estou acompanhando se já está escuro, porque eu tenho mais algumas coisas para fazer e eu quero fazer enquanto ainda está claro. Então é isso. A vida do cristão, ela não tem que ser uma vida de amargura, né? Os cristãos falam, é uma luta. Sim, mas não é só a luta, né? É a vitória. E essa vitória, ela nos é garantida por Cristo. E o que Cristo deixou para nós? Ele deixou a palavra. E a palavra dele é o que nós precisamos para termos uma vida próspera, uma vida em santidade, uma vida tranquila, uma vida em paz. Tudo isso ele deixou na palavra. E nós precisamos nos ater a quê? A essa palavra. Não a revelações ou profecias catastróficas, ou que prevêem a morte, a destruição, seja lá de quem for, né? Nós podemos viver uma vida em Cristo Jesus, uma vida plena de gozo e de paz. Então, aqui na igreja, a pastora, ela sempre deu muito valor à pregação da palavra. Uma das coisas que nós mais fazemos aqui é dar atenção à palavra. Nós não costumamos ter cultos com louvores inacabáveis, mas a palavra, ela é bem extensa. Minha mãe, quando pegava a Bíblia, ela ia lendo versículo por versículo, explicando versículo por versículo. Ela só parou de fazer isso quando a vista dela não estava dando mais conta. Ela chegou a fazer operação de catarata, né? Mas ela já estava numa idade avançada e a doença aparentemente também já estava acontecendo ali. E aí eu lia, teve um período em que eu lia e ela, em cima do que eu lia, os versículos que eu ia lendo, André, não, até aí. Aí ela ia pregando. Então, assim, eu tive um exemplo muito bom. Eu tive maus exemplos também, não dela, né? Eu tive maus exemplos de outras pessoas. Eu tive maus exemplos com relação a como se encarar a obra de Deus, como se encarar uma igreja. Mas eu preferi me ater e me focar aos bons exemplos que a minha mãe deixou. E a minha mãe deixou exemplos muito, assim, maravilhosos. Ela deixou exemplos de que
devemos e precisamos confiar em Deus. Ela deixou o exemplo de que a palavra é o que nós precisamos para a nossa vida. E ela deixou o exemplo de viver, de fazer coisas dentro da igreja, para o bem, o que ela pôde fazer para favorecer ou para trazer o bem para as pessoas. Ela fez o que ela pôde fazer, ela fez. Ela não deixava para depois. Então eu tive os bons exemplos. Então, por conta desses exemplos, é que eu também sou grata, né? Porque ao pegar um microfone para pregar para um número de pessoas, né? Para estar no púlpito, para estar com a palavra nas minhas mãos, né? Através da Bíblia, né? Eu tive um exemplo muito seguro, muito firme, sabe? Muito claro, muito sensato. Então, aqui o que eu estou fazendo é continuar a obra da pastora. E por isso eu sou grata, entende? É uma gratidão em cima de algo benéfico que eu recebi, entende? Eu sou grata por esse tempo que eu tive de luto, pelo luto, não, mas por poder passar por esse luto da maneira que eu passei, sem ter tantas preocupações, né? Então eu tenho que ser grata. E é essa gratidão, é esse exercício da gratidão que nós devemos ter. Porque é esse exercício da gratidão que, como eu já falei, vai produzir bem-estar e vai nos deixar motivados, sabe? Sempre prontos ali. Olha, dá para fazer, consigo. Deus é bom, Deus ajuda. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer para conseguir isso, sabe? Então, a nossa mente precisa estar disposta. E a mente está disposta quando ela é positiva. Para ela ser positiva, ela tem que ser alimentada de maneira positiva. Então, quando nós estivermos lendo a Bíblia, vamos nos focar no bem que a Bíblia traz para a gente, entendeu? E quando nós estivermos ouvindo alguma coisa de algum irmão, seja ele quem for, né, que nós possamos verificar na palavra de Deus se aquilo que ele está falando está trazendo vida. Porque a palavra de Deus traz vida. A palavra de Deus exorta, conforta e edifica. É para isso que a palavra de Deus se propõe. Então, eu vou deixar hoje para vocês essa coisa do exercício da gratidão, para que vocês façam como um exercício da razão, né? E assim, as emoções, elas começam a ser controladas. Porque uma emoção, ela pode descarrilhar tudo na nossa vida. Uma emoção negativa. E uma emoção aparentemente positiva, né? Uma emoção que nos leva assim, para o lado da euforia, ela também pode ser danosa, né? Por quê? Porque ela também tira o foco, né? São coisas que nós vamos ver com mais cuidado em outros vídeos, com mais atenção em outros vídeos. Mas assim, o exercício da razão é esse, ó. Eu sou grata porque eu tenho esse carregador para carregar o meu celular. Eu sou grata porque eu tenho esse celular aqui, porque com esse celular eu consigo gravar e colocar vídeos no YouTube. Ou seja, eu sou grata por algo benéfico que está me acontecendo. E é esse exercício de gratidão que torna o pensamento mais positivo. Ok? Até a próxima, gente. Fiquem com Deus e obrigada por estarem assistindo.